Olá, eu quero hoje falar com vocês a respeito de Jesus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ele disse bem assim: eu sou a videira verdadeira e vós sois apenas os galhos. Em algumas traduções está os ramos. Ou seja, os ramos, ele ainda está desenvolvendo, ele não ainda frutificou. Então, eu vou ficar com essa tradução dos ramos, porque nós nem frutificamos ainda aquilo que Deus realmente quer na plenitude aos olhos dele. Jesus ele disse assim: se você fazer somente o que te pede, se o escravo fazer somente o que o Senhor dele manda, ele é o pior escravo que tem. Se ele fazer só a vontade do seu Senhor, ele diz que nós temos que fazer a mais. E aí nós vamos entender os pilares da vida. Nós temos 12 pilares, porém aqui eu vou falar somente de 7 pilares, porque esses 7 pilares já vai começar a mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro, ele era usado para base de troca. Só que antigamente o nome não era dinheiro, era escambo. Porém, no judaísmo, antes de existir o dinheiro, já se falava da palavra kesser, que significa desejo e dinheiro é a mesma coisa no judaísmo. Então, a palavra dinheiro sempre existiu, que significa que você pode ter o livre arbítrio, dinheiro significa isso, você tem o livre arbítrio de poder escolher o seu desejo, o que você quer. Então, o dinheiro não é só essa moeda que nós vemos. Se você põe o coração só no dinheiro, só nessa terra, a Bíblia diz que você é o homem mais miserável que tem, a pessoa mais miserável que tem. Porque o que é o miserável? É aquela pessoa que ela é improdutiva, que ela não consegue ver além da circunstância. Então, ele estagna. E Deus, se você está nesse estado, porque tem pessoas que estão no estado de angústia, de depressão, quer desistir da vida. Às vezes acho que o problema é com as pessoas e, na verdade, enquanto você não olhar para você, enquanto você não se refazer, você não vai ter estrutura para mudar as coisas do lado externo. Então, quando nós vamos ver a vida aqui, como mudar de vida? O que envolve a nossa vida, né? Por que eu devo ganhar dinheiro? Por que eu devo ter dinheiro? E para quê? Onde eu vou investir? Onde eu vou gastar? Gastar, todo mundo gosta, né? Na hora de gastar, todo mundo tem uma opinião. Você pode fazer 30 anos de faculdade. Na faculdade, não vai te ensinar a ganhar dinheiro. Ele vai te ensinar alguma profissão. Então, nós vemos aí médicos que estão com a vida arrebentada, nós vemos pessoas que é empresário com a vida arrebentada, e pessoas que já não tinham muita coisa e arrebentou o resto que tinha. Então, o que é pobreza? Pobreza quer dizer que tem algo improdutivo na nossa vida, algo que não está desenvolvendo de acordo com com a natureza, com o percurso das coisas naturais. É algo que está sendo barrado, estagnado. E aí nós vamos ver lá a respeito de uma pessoa, vamos supor que a pessoa está lá com um problema de doença. A mão está pequena e o corpo cresce normalmente. Algum problema nessa área. Não é assim que nós podemos enxergar? Então, assim, a pobreza ela significa a falta de recurso monetário, a falta de aquisição de bens, falta isso no nível material. Mas existem várias linhas de pobreza. A pobreza absoluta, pobreza relativa, como também ao inverso. Há várias linhas de riqueza. Tem pessoas que ele é rico nos bens materiais, porém ele é pobre nas condutas de sentimento. Então Deus não quer que você seja uma pessoa pobre sem conduta de sentimento, pobreza em todas as áreas. Uma pessoa que vê tudo com maus olhos, uma pessoa que não tem amor a ninguém,
uma pessoa que, quando vencer, vai estar sozinha. Ou se tiver lá na frente, vai ter que pagar alguém para estar do lado. Então, não é essa riqueza que o mundo vê, que a pessoa pode sair com quantas mulheres quiser, quantos homens quiser. Não é essa riqueza que Deus quer para a vida de uma pessoa cristã. Quando nós seguimos a Cristo, nós nos tornamos cristãos, independente da nossa religião. Então, quando você pratica as coisas de Deus, você se torna uma pessoa unida a Cristo, você se torna semelhante a Cristo. E a riqueza, o que é a riqueza? A riqueza quer dizer que tudo foi produtivo. A riqueza, ela é referente à abundância de posses de bens materiais, tais como dinheiro, prosperidade de móveis, imóveis, semoventes, plantações, enfim. A riqueza, ela tem um controle na terra, em vários lugares. Mas qual é a noção da riqueza? Qual é o conceito dela? O que é a riqueza mesmo? A riqueza é quando a pessoa ela possui bens, fortunas, opulência, abundância. A pessoa ela tem liberdade. Só que a maior riqueza começa dentro de nós. Então, quando você tem desejo, você tem já o dinheiro. Você já tem a riqueza dentro de você para você poder ir atrás. Você já tem um sonho. Só que se o seu amor estiver no dinheiro, quando você vê os seus sonhos, você vai falar, eu não tenho dinheiro. O dinheiro do mundo, esse dinheiro que circula, ele é uma ferramenta poderosa, tanto para ajudar quanto para destruir. A palavra de Deus também diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Ela tanto corta para ajudar, quanto ela também pode destruir a pessoa. Então, tudo depende em que direção você vai. Como que você vai usar essa força? Você está na sua casa, você se joga no fogão todo dia, na hora de fazer a comida, de esquentar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Você tem um fogo. O fogo, quando ele é incontrolável, ele faz devastações. E o fogo, quanto mais tem, mais ele quer. Só que o fogo controlado, a humanidade parou de comer coisas cruas e começou a transformar seus alimentos, né? Então, tudo isso, nós vemos que é a mesma força. A energia elétrica, vai lá, põe a boca na tomada, bebe um copo d'água e joga lá a boca na tomada para ver se não dá um... Você tem que usar ela de maneira certa. Você não vê essa força. Mas, porém, quando você entra em contato com ela, você não tem dúvida que a energia existe e ela pode até matar se ela for usada de forma errada. Então, Deus quer nos ensinar a usar a palavra dele da forma certa, a vencer nossos desafios, e Deus quer que você seja rico, que você seja próspero. Sabe por quê? Você quer ajudar o pobre? Você quer ajudar a pessoa miserável? Então, começa sendo rico você mesmo. Começa sendo rico de sentimentos, rico de atitudes, passa pelas pessoas, tenha mais amor, olha para as outras como se você estivesse vendo um milionário. Não importa a maneira que ele esteja. Olha para ele e fala, nossa, olha como que está esse milionário. Ele ainda não sabe que ele é milionário. Você entendeu? Então, tem uma história que conta na Idade Média que foi real, verídica. Havia uma escrava que cuidava de uma senhora muito rica. O marido dela morreu e ela não teve filhos e não casou de novo. E a serva dela, escrava dela, ficou com ela até o fim da vida. E aí ela deu para a escrava dela um quadro, falou assim, olha, esse daqui é seu, só que ela já estava beirando a morte. Mandou fazer um testamento no quadro. E a escrava passando fome, passando dificuldade. E aí um dia ela pediu oração de uma pessoa e a pessoa foi lá e falou para ela, vem cá, você já leu esse quadro? Ela disse, não, eu não sei ler, meu senhor. Aí ele falou, esse quadro aqui está escrito que você é herdeira de tudo quanto tem nessa fazenda.
de tudo quanto essa senhora te deixou. E ela te deixou fazendas, plantações, deixou muitas riquezas. Isso foi fato verídico. E essa senhora, pela falta do conhecimento, de entendimento, ela andava com a sua senhora, ela servia a sua senhora, porém ela não a conhecia. Não sabia todo o procedimento, ela não sabia algumas chaves para abrir sua vida, seu caminho. E você pode estar passando essa mesma situação. Às vezes você está na igreja, pode não estar na igreja, você está orando, está buscando, está clamando e a vida não vai. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível nessa explicação aqui, que nós ainda, né, temos outra etapa. Então, os 7 pilares para mudar a sua vida. Olha aí, o primeiro pilar é Deus. Você vai descobrir por quê. Você tem que ter 15 minutos com Deus. Quando você acorda, não é na hora que você levanta, toma banho, não. Abriu o olho, a sua mente despertou, não é o problema que tem que vir na sua cabeça. Você tem que primeiro buscar a Deus. Você não vai nem falar do problema inicialmente durante 5 minutos. Deitado, você já começa, Deus, eu venho te pedir força. Se o Senhor me deu o fôlego de vida, o Senhor me ajuda. A sua oração pode não ser a mais bonita, mas se você orar sincero, Deus vai acreditar. E aí, 15 minutos ao deitar. Fala com Deus, abre o coração, fala com Ele. E durante o dia, pede direção a Deus. Deus, estou com tal coisa, como que eu devo fazer? Aí você fala com o vizinho, com o amigo, com o parente, reclama, passa a noite sem dormir, e seu problema resolve? Nunca resolveu assim. E nunca vai resolver. Porque quem tem a última palavra para a sua e para a minha vida é Deus. Provérbios 16. A última palavra vem da boca do Senhor. Pode falar o que quiser. Eu quero saber o que o meu Deus diz. Então, olha só. 7 pilares da vida. A primeira é Deus. Você restaurar a paz com Deus. E depois você restaurar a sua paz financeira. Você está no seu trabalho, ele não é amaldiçoado. Deus deu trabalho para Adão. Adão foi soprado o fôlego de vida. Primeiro, comunhão com Deus. Vida com Deus. Segundo, trabalho. Trabalho. Adão trabalhava o dia todo fazendo o que ele gostava, dando o nome de bicho. E tinha tudo só para ele. E Deus falou, eu vou pôr uma mulher no caminho dele. E aí veio Eva. Então, primeiro trabalho. E por que você trabalha? Não é para a família? Não é para você? Você tem que trabalhar para se recompensar, para usufruir, para a sua família. Você tem que melhorar a sua profissão, você tem que melhorar seu trabalho, a sua renda. Tem que procurar todo mês ter um objetivo maior. Esse mês vou aumentar mais 50, vou dar um jeito, meu serviço não dá, vou dar um jeito de outro lado. Então, você lida com pessoas. Trata seu patrão como se ele fosse uma autoridade de Deus. Trata o seu cliente bem. Não fica tentando negociar de qualquer jeito, você negocia uma vez só. Você tem que negociar para o outro também se sentir bem, não quer dizer que você tem que perder. E aí, Deus vai te dar a direção. Por que você tem que aumentar a sua renda? Quanto você quer ganhar? Em quanto tempo? Eu não ganho nem 10. Tá bom. Mas começa a criar uma meta. Eu quero ganhar 5, eu quero ganhar R$1 esse mês. Uma criança que não trabalha pega R$1 no mês. E aí você não pode estar pior do que isso. Então, você tem que traçar meta. Se você não traçar meta, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas não é falar, eu vou ganhar 1 milhão amanhã. Pode ganhar? Pode. Mas você vai saber administrar? Você vai saber o que fazer? Ou você vai querer fazer churrasco todo dia, festa, bebedeira e ficar de qualquer jeito? É essa vida que Deus está querendo que você fique? Qual é a resposta de Deus? Então você vai perguntar para Deus. Às vezes você pode até não ter fé, mas Deus vai te dar semente para você plantar. A outra é onde morar. Você tem que pensar, você quer morar no meio do Talibã lá, que está tendo um monte de coisa, tiro, você não tem direito nem de fechar a porta da sua casa, porque se fechar a porta da casa, eles vêm, arrebenta tudo, pega, arrasta a pessoa para fora e dá tiro na cabeça, mata a pessoa na frente de família, e você não pode falar nada, e entram dentro da sua casa.
dentro da casa da pessoa lá, nossa, não, está amarrado no nome de Jesus, mas eles entram e arrastam os filhos, as crianças, as mulheres, humilha. Você acha que é essa vida que Deus quer? Você tem que procurar melhorar a sua moradia, melhorar onde você está, melhorar o ambiente. Ah, não tem dinheiro agora, sonha. Não é você. Você vai pedir para Deus para te dar. Está na mão de Deus isso, não está na sua. E aí você vai entender por quê. Porque se for pelas suas forças, você não conquista nada. Porque as nossas forças são pequenas perto das grandezas de Deus. Você tem que decidir qual carro, quem vai entrar dentro desse carro, se é para a família, usufruir. A sua família, ela é o ponto principal para poder te alavancar para você subir na vida. Então, você vê aí que tem pessoas em todas as áreas para usar um carro, para poder usar o dinheiro, para poder estar com Deus, é você e Deus. Porque sem você, você não tem família, não tem aluguel para pagar, você não tem nada. Tirou você, seus problemas acabam. Você morrer hoje, você não tem problema mais. Então, enquanto você tiver vida, você ainda tem a oportunidade de fazer algo diferente, de viver as grandezas de Deus. Olha só, a família, ela é chave principal. Por isso que Deus deu Eva para Adão, e mesmo assim Adão não cuidou de Eva e deu no que deu. Por isso que Deus chamou Adão lá no jardim. Aí o que Adão fez? Foi culpar Eva. Não assumiu o seu erro. Enquanto você não encarar a sua vida, enquanto você não assumir aonde você falha, você não vai prosperar. Você não vai conseguir dar uma virada na sua vida, porque você está sempre sendo vítima. Jesus, ele quer saber se você quer mostrar o Cristo humilhado, aquele que foi cuspido, jogado, caído, maltratado, ou se você quer mostrar o Cristo glorificado, porque ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou. E ele quer glorificar a sua vida, ele quer manifestar na sua vida financeira, espiritual, material, social, em todas as áreas. E aí nós vemos que a família é chave importante. Então você tem que começar a tratar seus familiares como se eles valessem mais do que 1 milhão. Trata eles como um milionário, porque isso daí vai te ajudar a tratar melhor o cliente, vai te ajudar a ter mais comunhão, vai te ajudar a ter mais força. Tem gente que quando vai tratar bem a mulher, a esposa, ou vice-versa, vai tratar bem o esposo, já fala, o que será que quer? Porque a pessoa o tempo todo arrebentando, é só voadeira no pescoço, entendeu? Então, aí, quando na hora que tem uma boa palavra, já fala que é alguma coisa. Então, você não pode ser assim. Você tem problema, você está lutando pela sua família e por isso você vai humilhar a sua família? Seu filho pede um pão e você vai dar o quê? Um escorpião? A palavra de Deus diz que Deus não faz isso. Se nós sendo mal, nós também não faz? A gente não é bom que nem Deus, não é perfeito que nem Deus, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, porque se ele pede um leite, nós queremos dar leite. Não queremos dar escorpião, nem cobra, nem nada para morder eles, para feri-los. Só que na hora que o seu filho vai pedir alguma coisa, fala, pai, quero tal coisa. Aí você rebenta o menino. Ah, não tem dinheiro não, não sei o que, coisa tal. Tá pensando que dinheiro nasce em árvore? E aí você está seguindo o mesmo raciocínio. De quem? Você tem que falar, filho, hoje o papai não tem, a mamãe não tem condições. Hoje eu não tenho condições, mas amanhã nós teremos milhões. Começa a profetizar coisas na tua boca. Você mesmo desanima você, você arrebenta a sua família, maltratando, e depois você quer vencer financeiramente. Você não vai ter ânimo para vencer. E nem Deus vai abençoar, porque se você não cuidar dos seus, se você negar a fé no meio dos seus, se você negar de fazer o bem entre os seus, valorizando eles, amando, respeitando, vendo o que é melhor no outro, você elogiando, incentivando o outro a ir para frente, você não vai vencer. Porque é dando que se recebe. E você só vai encontrar se você começar a buscar. Então, nós vemos aí quem vai entrar dentro do carro, quem vai morar dentro da casa. É família, parente, amigo. Porque família é, primeiro, Deus, você. Segundo, os pais. Honrar os pais.
Terceiro, esposo, relacionamento, filhos, parentes, aí vem os amigos. Então, cada um no seu nível. E quando a pessoa está casada, tem que honrar os pais para dar exemplo para os filhos. De honrar os pais, porque um dia você também vai envelhecer. Se Deus quiser. Porque se não quiser, você morre antes. Então, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas viva a plenitude de Deus enquanto Ele te der vida. E aí nós temos 7 pilares da vida. Justiça social. Nós vemos aí uma balança e a mão sustentando a balança para ela ficar alinhada. Por que você deve ganhar dinheiro? Para você poder ser uma pessoa melhor com os seus clientes, com o patrão, com a família, parceiros comerciais. São pessoas que te ajudam a prosperar. Agora, se você trata mal o seu cliente, você fala mal do seu patrão, você dá um jeito de tomar as coisas indevidamente, dá um jeito de ser espertinho. Você pode ser esperto aos olhos dos homens. Isso pode ser tranquilo, legal, mas aos olhos de Deus, você está roubando você mesmo. Porque a sua esperteza te levou até onde? E aí nós vamos dar uma olhada aqui, ó. Cliente, patrão, família, parceiro, são pessoas que a gente convive no dia a dia, praticamente é uma família. Órfão, viúva, necessitado, estrangeiro, essas pessoas você tem que ajudar. Só que eu quero te lembrar uma coisa que fala dentro da palavra de Deus, que nós temos 4 princípios para a prosperidade. Quais são eles? Um é dar, o outro é receber, o outro é multiplicar e o outro é dividir. Aí você fala, como assim dividir? Então, nós temos que aprender essa matemática de Deus. Você vê alguém necessitado, você não tem dinheiro, dá o dinheiro que você tem na alma, a sua riqueza, dá uma boa palavra, trata o outro com dignidade, trata o outro com respeito, independente da aparência que ele está. Então, a nossa justiça, ela é falha diante de Deus. Quando Deus fala para nós que a nossa justiça, ela é podre, eu vou só te fazer uma pergunta. Se você tivesse no controle da linha do trem, não dentro do trem, e viesse um trem e ele fosse passar na linha onde tivesse 10 pessoas, e você pode desviar a linha do trem antes, para que ele vá para outra linha, para não matar as 10 pessoas. E aí, na outra linha, tem só uma pessoa. Qual decisão você tomaria? Respondeu? Ok. Só que se você soubesse que nessa uma linha estaria a pessoa que você ama, você desviaria o trem? Para salvar os 10? Essa é a nossa justiça. Então, a de Deus, ela é diferente. É os órfãos, é a viúva, o estrangeiro necessitado. Todas as pessoas que você puder fazer o bem, seja espiritual, mas se você tem algo material para dar para quem tem fome, para quem tem necessidade, você tem obras, você tem algo, você está fazendo alguma coisa. Uma coisa é falar, ó, vou orar por você e não dá nada. Outra é você ter, não, eu vou orar por você, mas eu posso sentar ali para te dar o pão. Mas você sabe qual é a verdadeira justiça de Deus? É quando você investe numa pessoa. Quando você pega e ensina alguém a crescer. Essa é a justiça de Deus. Aquilo que fizeram por você. Porque aonde você está, teve pais, professores, independente das falhas deles. Você só chegou onde você está porque teve alguém, você aprendeu com alguém. Um cachorro não precisa aprender a latir. Se você pegar um cachorrinho, dar ele para alguém, uma hora ele vai latir. É a natureza dele. O ser humano pega um bebê e põe dentro de uma casa e tranca a casa, deixa o fogão lá, deixa tudo, vê se ele se vira. Ele não se vira. Porque nós
Somos seres inteligentes, porém nós dependemos um do outro. E dependemos principalmente de Deus. Imagina você ter dinheiro para ter toda essa estrutura para ajudar sua família, seus pais, órfão, viúva e não sei o quê. Você tem que ter o quê? Você tem que ter o quê? Entendeu? Isso aí. Você já está entendendo o processo da coisa. Então, os 7 pilares da vida, um deles é esse daí. Você tem que criar meta para você crescer, mas você tem que ajudar outros a crescerem. Porque onde você está, alguém te ajudou, alguém negociou com você, alguém para você chegar onde você está agora. Você pode estar não no dia bom, mas começa a olhar para trás e agradecer. Larga a mágoa, larga as coisas ruins. Por que Deus quer que você seja uma bênção de Deus? Para abençoar seu bairro, sua cidade, sua nação. Você vai na casa de todo mundo, dá tudo para todo mundo? Não vai. Isso daí é para você entender que você tem que ser humilde. Quando você tiver muito dinheiro, você lembrar que você não é dono de tudo. O dono de tudo é Deus. E Deus não deu na mão só do governo. Todos nós temos que fazer a nossa parte diante de Deus. Todos nós temos que fazer algo para melhorar a vida de alguém. Começando dentro do nosso lar. A sua vida vai ficar assim, em branco? Você vai ficar com medo do futuro, daquilo que você não vê? Ou você vai querer agir? Até quando você vai ficar parado? Vai chegar o final de sua vida, você quer depender de alguém para dar um prato de comida para você? Você quer ser mais um? Ajuda o outro a se erguer. Ajuda ele a sair desse estado de improdutividade. Olha o que Deus fala sobre a plantação. Mateus 13:5, a parábola do semeador. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra era funda. E aí, porém, depois vocês lêem lá, é que eu dei uma falhada aqui. Mas ela disse assim, nessa do semeador, que ela caiu, havia pouca terra. Se você ler a parábola do semeador, ela diz a semente era boa. E aí colocou ela nas pedras. E ela não frutificou. A terra não era funda, não era o lugar certo. E aí você está perdendo sua força, sua energia, onde não é para você pôr. Às vezes você está querendo cuidar da vida dos outros, que é mais difícil cuidar da sua. Então começa a olhar para você, começa a ver onde você pode melhorar. Tenha uma conversa honesta com você. Não adianta você ficar mentindo para você. A culpa é do fulano, é do cicrano, é do beltrano. E quem está indo para o buraco é você. Então, você tem que começar a tirar sua semente boa da terra ruim. Começa a lançar no lugar certo. Começa a falar, Deus, me dá uma direção, acorda de manhã. Então, a palavra de Deus fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimido, ou seja, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Deus quer tirar você desse fardo. Como que você vai vencer tudo isso aí? Como que você vai cumprir a justiça de Deus? Como que você vai conseguir ajudar sua família, sua casa, seu marido, seu esposo, filho? Como que você vai ter essa estrutura? Deus fala aqui, ó, Jesus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma vida com Deus é muito mais legal. Aí você quer fazer as coisas do seu jeito, que você, não, vai me proibir de tudo. Não é religião, é você fazer o que dá certo para você vencer. Porque você vencendo, outros vencem com você. Jesus disse, eu sou a videira e vós são apenas as varas. Em outras traduções, vocês são os ramos. Os ramos ainda está desenvolvendo. Quem está em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Deus quer te abençoar, mas quando você estiver lá na frente, quando você tiver com carro, com a vida boa, você falar, Deus, eu que trabalhei. Ou então você ficar, não, eu creio em Deus, mas você arrebentar seu próximo, você se achar melhor porque você tem um carro, você humilhar o outro porque você está morando num lugar melhor, você humilhar o outro porque você está em umas condições melhores, ou porque você se acha perfeito. Eu tenho conhecimento. Eu tenho mais entendimento. Eu sirvo a Deus direito. Isso daí tudo é soberba.
Isso é a queda do homem, e essa foi a queda do Satanás. Porque Lúcifer, a Bíblia diz que ele era o aferidor de medidas, ele era a perfeição no céu, após Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lúcifer, ele não era um anjo, ele era um querubim. Sabe o que é um querubim? Um querubim é aquele que está ao lado, ali próximo de Deus. E a Bíblia diz que dentro de Lúcifer havia preciosidades. E o corpo dele ele andava e destilava hinos de louvor a Deus, de tão perfeito que era Lúcifer. Porém, isso ensoberbeceu o coração de Lúcifer. O coração de Lúcifer engrandeceu e ele ficou orgulhoso, que é um dos pecados capitais. É você ter o orgulho que vira uma soberba. Quando alguém é soberbo, quando alguém é orgulhoso, quando alguém começa a humilhar o outro, quando alguém quer escravizar o outro, quando alguém quer dominar o outro, Deus olha para ele e vê Lúcifer nele. Porque Deus, o mesmo livre-arbítrio que Deus quer para você, a mesma liberdade que Deus quer para você, Deus quer para sua esposa, para o seu marido, para o vizinho, para o parente, para o amigo, para o órfão, para a viúva. Quantos órfãos fizeram a diferença na humanidade? Quantas pessoas que foram consideradas incapazes e fizeram grandes feitos, tanto na Bíblia quanto fora dela, porque a Bíblia ainda continua, a palavra de Deus não morre. Então, nós vemos aí a pessoa que quer fazer as coisas de qualquer jeito, você tem que começar a ter um projeto de vida. Começa a escrever pelo menos o que você tem que fazer para o dia de amanhã. Porque senão você chega no amanhã, você esquece as coisas importantes, enfrentar as coisas mais difíceis é o que você tem que fazer depois de falar com Deus. Você pegou força em Deus, você orou, vai fazer as coisas mais difíceis, se organiza, escreve, coloca no papel, para depois você resolver as coisas fáceis. Qual que é as coisas fáceis? Olhar o WhatsApp, Facebook, rir um pouquinho, bater papo à toa. Então, essas coisas não vai te fortalecer, não te fez vencer até agora, vai fazer vencer? Então, você tem que pegar força com aquele que vai te dar vida para você vencer. Para você acordar e olhar os desafios, encarar eles como uma oportunidade, porque através dos desafios que vem as bênçãos de Deus. Olha só o que aconteceu. O povo de Israel, depois você lê lá em Êxodo 14, no Antigo Testamento, versículo 14. Antes de falar esse versículo, eu só quero que você entenda o seguinte. O povo de Israel era escravo, saíram com muitas riquezas, porque Deus lançou as 7 pragas sobre o Egito e libertou o povo de Israel. E Moisés era o representante junto com Arão, mas Moisés era o cabeça que falava direto com Deus, e ele tinha essa comunhão intensa com Deus, que Deus falava com ele cara a cara. E aí, então, Moisés leva esse povo para poder sair. E eles estão andando tranquilamente, porque eles estão saindo do Egito. E eles falaram, não, agora nós estamos com Deus, Deus fez grandes coisas, então agora Deus dá sinais. Só que você tem que perseverar. Você vai ter que lutar pela sua liberdade, porque quem te escraviza é o dia mau, é as dificuldades, é as tormentas, é as dívidas, é as coisas do dia a dia, essas coisas te escravizam. Você acha que Deus quer que você seja reconhecido como um servo de Deus ou endividado? Deus quer glorificar o nome dele na sua vida. Se ele pagou a dívida mais alta por nós, que era a condenação eterna, para nos dar vida eterna, a morte eterna, separado de Deus. Morte significa ser separado da vida. E quem é a vida? É Deus. Então, a vida eterna é você ter uma vida com Deus. Pecador é quando você erra o alvo. Mas, afinal de contas, é porque você não achou seu alvo. E quando nós nos voltamos para Deus, nós arrependemos, nós reconhecemos que nós estamos tentando por nossa força. E aí, você vai continuar na sua força ou você vai querer agora tentar com Deus? Tem pessoas que
talvez esteja me ouvindo agora, talvez não, tem pessoas que estão me ouvindo agora. E essas pessoas têm tentado até se matar, porque não vê saída, não vê solução, mas Deus tem solução para você. Se as portas para você estão fechadas, Deus é poderoso para abrir. E se Deus abrir, não tem inferno, não tem anjo, governo, não tem ninguém que possa fechar as portas que Deus abrir para você. Então, se apega com Deus. Obedece. A palavra de Deus, ela não é mais para ficar filosofando. Faz primeiro, recebe a bênção de Deus primeiro, seja exemplo primeiro e filosofa depois. Então, nós vemos aí que eles estavam lá na frente do mar e Faraó veio logo atrás com um exército e o povo não tinha uma faca. Eles tinha ouro, tinha um monte de coisa, mas não tinha uma faca de pão para poder ir para a guerra. E aí, então, o povo começou a reclamar. Olha aí, Moisés, é para isso que você nos trouxe de lá? Você nos tirou do Egito para poder morrer aqui na mão de Faraó? Por que nos deixou na mão de Faraó como escravo? Por que não deixou a gente lá? Se a gente soubesse que a gente ia morrer. Então, na hora que dá o primeiro problema, a pessoa já quer reclamar, já quer recuar. Não, olha só a postura de Moisés. Ele foi e falou, Deus, atrás vem Faraó e na frente tem um grande mar. Tem o problema, já tem um problema lá atrás que já não... Pensamos que ia resolver, não está resolvido, e já tem outro aqui na frente. E Deus fala bem assim, Moisés, versículo 14 que eu falei, de Êxodo 14, 14. Moisés, diga ao povo, calai-vos. Sabe o que Deus estava falando? Deus falou bem poético naquela época, né? Calai-vos. Deus fala, cala sua boca. Entendeu? Cala a boca. Que eu pelejarei por vós. Moisés, não sei se ele pensou, eu não tenho nada, mas tem um cajado aqui na mão. Se Deus pudesse, porque Deus usou o cajado para várias coisas, já pensou se eu tocasse no mar? Deus só vai dar a direção para quem tem fé para obedecer. De todo mundo que estava ali, o único que tinha alguma coisa na mão era Moisés, que era um cajado que era de cutucar a terra lá para poder andar, para apoiar. E aí eu falo para você, o que está na sua mão? Às vezes você vê um trem caído no chão, fica reclamando e não pega. Então, tudo que vier na sua mão, não trata como qualquer coisa, é um elemento de Deus, porque Deus quer te treinar a ser uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa que faz. Então, quando você começa a fazer, eu não digo que na sua casa não pode ter alguma coisa bagunçada, mas na hora que você for fazer, começa e termina. Você pode deixar tudo revirado, mas na hora que você for fazer, levanta e faz. Então, quer assistir o WhatsApp? Põe lá em cima do trem, coloca lá, vai lavando a louça, vai fazendo as coisas, vai ouvindo. Se um celular te para, se qualquer coisa te para, alguém liga para você para conversar à toa, te para, e você não dá importância naquilo que você faz, então você não vai chegar a lugar nenhum. Olha só o que Deus falou para Moisés. Calai-vos, que eu pelejarei por vós. O que Moisés fez? Ficou calado. E o povo chiquitique, chiquitum. E Moisés, cala a boca todo mundo. Porque Deus que vai pelejar por nós. Ele teve que falar para o povo. E o trem era guerra, gente. Não tinha tempo, o milagre tinha que sair ali agora. Não era, daqui 30 dias, 50 anos, a gente espera o mar abrir. Não tinha mais tempo para esperar o mar abrir. Era milagre urgente, imediato. E aí nós vamos ver aí o que aconteceu. Deus falou, Moisés, toca nas águas. Moisés poderia tocar com a mão, pegar o pé, vou pôr o pezinho para... Sabe o que Moisés fez? Ele pegou o cajado e lançou nas águas. Na hora que ele estendeu o cajado e tocou nas águas, o mar se abriu. A Bíblia diz que veio um vento tão forte que foi abrindo o mar e fez muralhas de água. E fez com que aquele povo passasse no meio do mar. E para passar, você vai ter que ter fé. Porque pode vir Faraó atrás,
pode, porque tem gente que morre no problema. Tem gente que se mata, se suicida. E aí Deus, ele quer que você passe por onde quem não tem fé não pode passar. Você vai ter que ter coragem para obedecer. Então, você ficar só orando, lamentando, você pode orar 20, 30, 50 anos. Se você não mudar você não vai mudar a sua vida. Você vai ter que sentar, encarar a sua vida, você vai ter que mudar a sua postura. Deus te ama do jeito que você é. Mas para você vencer, você só recebe a salvação aceitando Cristo. Para você vencer na vida, para você mudar a sua história, a sua situação, você vai ter que mudar de postura. Você não pode ter uma mente de mendigo e querer ter uma vida de milionário. Porque tudo que vier na sua mão, você vai dar um jeito de gastar, vai dar um jeito de desfazer, porque senão vai ver propósito. E na hora de ganhar, você, para que dinheiro? Dinheiro não é importante. Fica aí sem comida, sem luz, fica aí sem ter um transporte para você poder andar, fica aí com o seu filho pedindo as coisas, você arrebentando a criança. Não tem dinheiro não sei o que, maltratando. Aí arrebenta a esposa com palavras negativas, acorda de manhã virado zezéu e não tem condições de arcar com as coisas dentro de casa. Eu não estou falando isso só para o homem, não, é para a mulher, é para quem for. Essa palavra ela é universal. Eu posso falar isso daqui 100, 200, 300 anos, quando meus netos, bisneto, tataraneto, quinquaneto, nonaneto, duoneto assistir, eles vão ver que é o mesmo princípio. Esse princípio é o mesmo que Deus deu para o povo lá no meio do Egito, porque eles eram prósperos e preferiam ser escravos. E Deus fez eles prosperar. Deus fez eles prosperar e eles não viam as riquezas que estavam na mão, eles ficou olhando para o problema. Eles não viam os sinais de Deus, porque as riquezas de Deus, as cadeiras que você tem dentro da sua casa, o prato, a comida, os trem, cuida bem, sabe por quê? Porque isso daí é sinal que Deus providenciou na sua vida. E quando você vê alguém prosperar, não tem inveja não, porque Deus não é que nem um homem que só pode ajudar um, dois ou três. Deus, ele é Deus de todas as coisas. E das mãos dele estão as infinitas riquezas, tanto material quanto espiritual. Mas ele fala, se nós não tivermos fé, Jesus passou falando, mais de 20% da administração de Jesus foi falando de finanças, falando de negócios, falando de dinheiro, porque ele disse assim, se nós não tivermos honestidade, se nós não tivermos caráter para lidar com as riquezas da terra, sem querer derrubar o outro, sem querer tirar do outro, sem querer dar um jeitinho desonestamente falando, né? A pessoa quer ser desonesta, quer ser esperto, conforme o mundo, ele derruba, não quer saber se a pessoa tem família ou não, aí depois lá na frente, eu não sei o que está acontecendo. Vai lá ver se lá atrás não fez coisa errada e hoje está colhendo. E Deus não deixa você colher tudo, hein? Deus ainda é misericordioso. Mas o que você não quer para o outro, o que você não quer para você, você não faz para o outro. E vice-versa. Esse é o princípio de riqueza. Quando você quer ver o bem do outro, você quer que o outro também tenha. Agora, você está negociando com alguém, você é milionário, e a outra pessoa é milionária. Você vai querer dar o golpe no outro só se você for avarento. Que a Bíblia condena a avareza. Você tem que ser próspero, rico. E rico não é ser avarento. Rico é você entender que você é afortunado, você é abençoado. Você tem tudo, você tem Deus, você tem família, você tem as riquezas dos céus e da terra sobre a sua vida. E você, às vezes, não está enxergando isso, você está que nem o povo do Mar Vermelho. Você está enxergando o faraó. O faraó no cangote, o bafo do faraó, a espada do faraó, as lanças, a carruagem, o cavalo relinchando no seu ouvido, os soldados ao redor. E você está enxergando o problema, mas você não quer agir. O problema é só para poder te dar um tic-tac no coração, um tum-tum-tum, para dar uma acelerada, para você entender que é hora de você agir.
Tem pessoas que esperam chegar a espada, espera chegar no bucho a espada. Então você tem que reagir. Você não pode, vai acontecer. Não, não, Deus não vai deixar. Deus não é Deus de fábula. Deus quer te chamar para a realidade, para você encarar a realidade, para você começar a ser uma pessoa próspera, produtiva, porque você sendo produtivo, você vai ser feliz. Toda semente nasceu para frutificar, todas elas. E por que tem umas que ficam estéril? Por que Jesus disse para a figueira, olha, amaldiçoa a figueira? Porque ela já estava ali anos, ela recebeu tudo, ela recebeu terra boa, ela cresceu, ela recebeu o orvalho, a chuva, tudo que tinha para receber, para ela poder frutificar. Investindo tudo nela, ela preferiu não fazer nada. Então, queira fazer alguma coisa pelo próximo, pelo outro, por você. A riqueza, ela vem em várias áreas. E você tem que pensar em ser produtivo em tudo. Eu estou aposentado, já ganhei muito. Não precisa, então é pecado eu querer mais. Não é. Porque você pode ter fé de ganhar e ajudar outro com o que você ganha. Eu tenho um trabalho ali, vou doar todo esse dinheiro para a instituição, para uma igreja, para uma caridade, vou fazer alguma coisa. Deus quer mais de você. Deus quer mais. Deus quer que você frutifica, que você ajuda. Aí você fala, fulano, tem que ajudar os pobres. Quando você vê um rico gastando na lancha, para que isso? Tem que ajudar os pobres. Você não entendeu o princípio do rico. Tem uns que usam do mau jeito mesmo. Depois fica sem nada, não sabe por quê. Porque dinheiro não aceita desaforo. Quantos artistas tem que era milionário rico e hoje está na lata, na lona? Porque a pessoa fez as coisas certas durante um período e depois deixou de fazer. Então, Deus não quer que você seja... Deus quer que a riqueza, a bênção dele seja sustentada, mantida na sua vida. Muitos recebem as bênçãos, aí fala, foi sorte. Ele fez alguma coisa certa sem ele saber que fez. Mas logo ele volta aos velhos hábitos e começa a arrebentar tudo. Você não pode ser assim. Deus quer te abençoar, Deus quer abrir porta, Deus quer manifestar grandeza em você, para que você seja uma pessoa próspera, para que nós possamos fazer o bem para o nosso próximo, começando no nosso trabalho, na nossa casa, começando com você. Você é essa grande árvore. Você é essa pequena semente que vai frutificar. E quando você ajudar outro, você vai ajudar porque você também foi ajudado. Então, se você não for grato, você vai ficar, ninguém me ajuda, ninguém nunca fez nada por mim. Se eu estou aqui é por minha força, bom é eu mesmo, glória a mim, louvado seja eu. E aí, logo lá na frente, você está lembrando Deus que você é um satanás, porque você está sendo orgulhoso, soberbo, aí você nem quer orar mais, nem quer buscar mais a Deus, nem quer a presença de Deus, porque você já pegou tudo que você achou que era de direito. O filho pródigo fez isso. Ele falou, pai, me dá meus bens. Ele só queria as bênçãos. E ele fez o quê? Deu no pé. Aí ele arrebentou. Quando ele se deparou, ele se viu comendo que ele estava lá no meio da comida de porcos, meio da ração dos porcos, que eram umas bolotas lá, que só dão para os porcos. Aquela bolota ela só brota em Israel para dar para porco. Nem passarinho come o trem, só para você ter uma ideia. Porque passarinho, se cai algum negócio no chão, ele vai lá dar uma bicadinha. Mas a fruta, não é nem fruta, é uma bolota lá, é bolota mesmo. Que nem os passarinhos comem. Entendeu? Os passarinhos não comem. E Deus está falando para você, olha, não esqueça de mim. Na hora que você estiver bem, Deuteronômio 8, lê Deuteronômio 8, na hora que eu te abençoar, na hora que as portas abrir, na hora que você estiver bem, na hora que os bens estiverem sobre você, vier fartura, você estiver na riqueza junto com a sua família, a riqueza familiar, na hora que você tiver riqueza material, na hora que você tiver riqueza nos amigos, na hora que você estiver bem, não pensa que você só ajudar o próximo, você vai fazer a vontade de Deus, não.
é um conjunto. Porque você pode ajudar o próximo e não ter comunhão com Deus. E Deus pode te abençoar por isso. Só que sem Deus, alguma coisa vai acontecer e você vai perder tudo lá na frente. Então, o princípio da riqueza é você ter a sabedoria de Deus. Como que você vai ter a sabedoria de Deus? Você vai lá no céu arrancar a cabeça de Deus e pôr na sua cabeça? Não. Deus, ele escreveu os pensamentos dele. Ele escreveu a Bíblia para que nós alimentássemos nossa mente. Não é só orar, você vai ter que agir. Você vai ter que ler. Ah, eu quero vencer em tal área, tá difícil. Tira um momento para jejuar. O que é o jejum? É quando você tem alguns tipos de jejum. Ou você faz o absoluto, que é o que era mais praticado. Qual que é o jejum absoluto? Não comer nada, não beber nada. Você determina o horário. E por que você vai se chegar a Deus? Por que você vai? Qual é o motivo? Então, quando você chega diante do juiz, você tem que ter um papel, uma causa na mão. Vai na frente do juiz e fala, eu quero uma audiência. Aí o juiz vai e te chama. O que você quer? Ai, deixa eu ver, eu vou explicar. Tira esse jumento daqui. Ele já manda a polícia para arrancar a pessoa. Então, diante de Deus é a mesma coisa, você tem que chegar com a causa na mão. Escreve o que você quer. Prega em algum lugar e fala, Deus, é isso aqui, ó. No meu trabalho eu quero prosperar. Se você não entendeu esse vídeo, repete. Se possível, ouve todo dia. Põe até de noite para dormir, porque Deus vai ensinar você. O seu espírito não dorme, sua alma não dorme. Só seu corpo. Por isso que nós temos que lutar contra a preguiça, o pecado capital, e outra é a gula, que a gula dá preguiça, e a gula faz com que nós não pensamos direito, faz com que o nosso organismo seja sobrecarregado, faz com que nosso organismo trabalhe a comida em excesso, ela faz com que a gente arranca nossas forças. Então, você come demais, você tem que ter um equilíbrio. Você não consegue controlar a sua comida, você vai conseguir controlar outra coisa na sua vida? Eu falo de experiência própria, cheguei a 116 quilos. Entendeu? E conhecendo a palavra. E errando. Então, é um dos pecados capitais que arrebenta a gente. Depois vou até gravar um vídeo sobre isso, se inscreve lá no canal, se possível. E eu vou falar sobre esses 7 pecados capitais, o que é. E isso daí arranca a sua energia. Você pensa que não? Mágoa, ressentimento, isso daí arranca a sua força de você conseguir pensar numa saída, de você conseguir ouvir a voz de Deus. Então você tem que jejuar. Primeiro, não é para Deus mudar. Deus não muda, ele é o mesmo. É para você mudar a sua mente. Para você entender o que Deus quer, você que tem que se alinhar. Vem um ônibus na sua direção, é o ônibus que tem que sair da frente? É o ônibus que tem que dar um grito, meu Deus, e correr para o lado? Não é você que tem que se alinhar às regras? E se vir uma carreta, não é a mesma coisa? E se é uma moto, uma bicicleta, não é o mesmo princípio? Então, Deus está falando isso para nós. Se nós não alinharmos com a vontade dele, nós não vamos ter sabedoria para vencer esse mundo. Sem nele, nós não podemos fazer nada. Aí você quer fazer as coisas na sua força, na sua hora, do seu jeito, no seu momento. Fala para mim, deu certo? Então você tem que mudar seus pensamentos. Você sabe quando que vai começar a mudar a sua vida? Deus vai te dar sinais. Só que você tem que perseverar. Tá indo bem? Então faz uma meta para melhorar. Eu ganhei 50 hoje. Só tem 50 esse mês. Amém. Então faz uma meta, você já ganhou 50, faz uma meta para a semana que vem. E vai indo, e Deus vai abençoar. Olha só, não adianta. Nós queremos mudança na nossa vida, mas você não quer dar um passo. Se você não quiser dar um passo para Deus, não vai adiantar. Deus tem 3 promessas que ele faz para nós. E se você cumprir essas promessas, você vai fazer a diferença. Não só ano que vem, não espera ano novo, não. Você vai fazer a diferença agora. As pessoas esperam o começo do ano para poder, adeus, ano velho, feliz ano novo.
e começa as musiquinhas e coisa e tal, seu ânimo é outro. Já pensou você nesse ânimo o ano inteiro? Já pensou você nessa força o ano inteiro? Às vezes a pessoa conquista mais no período de dezembro do que em qualquer outro lugar. Primeiro lugar, você tem que colocar Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. Na hora que você cumprir isso, sua vida vai começar a mudar. Imagina como vai ser seu ano se você colocar Deus em primeiro lugar. Você sabe o que é colocar Deus em primeiro lugar? É antes de tomar suas decisões, você consultar Ele. É antes de você fazer suas escolhas, você colocar a vontade de Deus na frente. Você sabe o que é colocar Deus em primeiro lugar? É reconhecer que você está na dependência dele. Quando Davi chegou em casa, estava tudo queimado. A família tinha sido levada, sequestrada, estava tudo destruído o que ele construiu. Sabe o que ele fez? Ele consultou a Deus, Deus deu força a Davi. E ele recuperou tudo que ele perdeu e ainda conseguiu mais do que ele perdeu. Porque ele colocava Deus em primeiro. Isso aí, você já começou a entender. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você é fiel a Deus, você acima de ser fiel à igreja, acima de ser fiel ao marido, esposa, fiel a filho, à sociedade, a patrão, mas é fiel a Ele. Quando Deus está em primeiro lugar, tudo que você tem se multiplica, é abençoado, é guardado, porque você está no lugar certo. Você está no centro da vontade de Deus e Deus está em primeiro lugar. Quando Deus está em primeiro lugar, nada te derruba, nada te destrói. Em que lugar que Deus deve estar na sua vida? Em primeiro lugar. Sabe qual a segunda promessa que você tem que fazer para você? Não seja egoísta. Escuta isso. Se você quer vencer na sua vida, não pensa só em você. Tenha visão de Deus. Você sabe qual é a visão de Deus? É pensar no próximo. Quando você tem a visão de Deus, você não vai só ganhar. Você não quer só ganhar. Você quer que todos ganhem. Você ganha e quem faz negócio com você ganha. Se você tem funcionário, você ganha, seu funcionário ganha. Você investe, você não maltrata, você não humilha. Pelo contrário, você dá força, você enxerga no outro a autoridade de Deus para ele também ser abençoado. Você vê pesquisa, empresa. Você sabe qual duas coisas que as pessoas não falam? Tem um tabu para poder falar? As pessoas de Deus. Sobre sexo e dinheiro. E são a maioria onde está arrebentada a vida. Então, Deus quer que você comece a pôr ele em primeiro lugar para alinhar a sua vida. Se você fazer um negócio de qualquer jeito, se você fazer as coisas pensando só em você, você vai fazer negócio com a pessoa uma vez só. Aí depois você volta para o zero e recomeça. E você leva a fama de mal pagador. E dependendo do lugar onde você está, se a cidade for pequena, fala, aquele ali é o pit bandido. Aquela ali é enroscada, é não sei o quê. Então você não pode, você tem que zelar, porque é anos para construir um nome de valor. Mas para virar um nome sem valor, basta pouco tempo. Deu para destruir uma casa é rápido, para construir ela que é mais difícil. Então você tem que ganhar e a pessoa tem que ganhar. Você tem que parar de ser egoísta. Primeira promessa, qual é que você tem que fazer para você? Colocar Deus aonde? A segunda promessa é não ser egoísta. Pensa nas pessoas que trabalham com você, porque todo mundo que está ao seu redor tem que vencer. E você tem que ter o prazer de dar uma boa palavra, de honrar, de fazer o bem. A terceira coisa é permanecer na fé. O que é fé? A certeza que se você der o seu tudo, você também vai receber. Você pode até fazer uma coisa e não dar certo, mas Deus vai dar uma forma de te abençoar. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Agora, se você for fazer tudo sem força, qualquer coisa te para, qualquer situação para você, as coisas do dia a dia te para. Ah, vai lavar uma louça, o TikTok te para. Vai fazer tal coisa, para.
uma conversa, um negócio, um trem. Os amigos. Então, você tem que falar para os amigos, parentes, olha, o que eu estou fazendo é importante. Você já leu a passagem de Agar? Lá no Antigo Testamento. Ela era uma egípcia, escrava, teve o filho com Abraão, porque Sara incentivou. Sara ficou com ciúme quando nasceu o filho e mandou Agar embora. Para onde? Para o deserto. Presta atenção, quando Agar foi para o deserto, Abraão deu para ela pão e um pouquinho de água. Não dava para durar nem um dia. Ela foi para o deserto, mas havia uma promessa para ela e para o filho dela, uma promessa para Ismael. Quando ela viu a água que acabou, o pão acabou, ela viu Ismael gemendo de fome. Sabe o que ela fez? Ela não quis encarar o problema. Ela largou o filho e se afastou porque estava morrendo. Aí quando você vê a empresa falindo, você se afasta. Quando você vê sua família indo mal, você se afasta. Quando você vê os negócios não dando certo, você se afasta. Você tem um problema com o cliente, você afasta. Você tem um problema espiritual, você quer dar um jeito de fugir. Você quer se matar, você quer se afastar. Aí, você tem que ter fé. Você só vai ter fé se você aprender de Deus. Se você aprender o pensamento de Deus. Você não pode abandonar na primeira hora que surgir a dificuldade. Você tem que estar firme. Não quer dizer que você vai bater boca com ninguém, mas é a hora que você tem que dar a cara a bater. É a hora que você tem que falar, eu não vou quebrar, não vou falir, Deus é comigo, eu vou dar um jeito, eu vou prosperar, Deus vai dar uma solução para a minha vida, a última palavra vem da boca de Deus. Não interessa se você não tem nada, se a sua condição é pouca, você vai arrebentar. Não é sua vida, não é sua família, mas você vai arrebentar para a glória de Deus esse problema. Quando Ismael estava chorando, Agar deixou ele lá e afastou. Mas o anjo apareceu para ela e falou 3 coisas. 3 coisas. Primeira coisa, não temas, não tenha medo. Se você tiver medo da sua situação, esse medo vai te pressionar, vai te aprisionar, vai tirar seu sono, vai tirar sua vontade de comer e até de viver. Você não tem que ter medo. Segunda coisa, ele diz para ela, ergue-te. Ergue os olhos. Não fica olhando para o deserto. Olha para Deus. Ao invés de ficar olhando para o deserto, olhando para os problemas, olhando para a dificuldade, olha para Deus e permaneça na fé. E aí Deus abriu os olhos da fé de Agar. Uma coisa é você abrir seus olhos. A outra coisa é Deus abrir seus olhos. E eu quero que Deus abra os seus olhos para você ver a grandeza de Deus, porque Deus tem grandeza para a sua vida. Porque é propósito de Deus que você vença, que você cresça em todas as áreas da sua vida, para que a nação seja forte, porque há uma promessa de Deus que Jesus virá pela segunda vez, pisará sobre a terra, e ele fará o milênio na terra, que é onde não haverá fome, ninguém vai ter inveja de ninguém, porque todos vão prosperar. Dá para imaginar isso? Só que nós estamos lutando contra os pensamentos do mundo. O que é os pensamentos do mundo? Um pode, o outro não. Um tem, o outro não tem. Todos somos iguais. Não existe queridinho diante de Deus. Você sabe quem pode fazer a diferença? Quem coloca Deus em primeiro lugar. Quem não é egoísta e quem está pronto para ter fé. E fé é você não duvidar, acreditar em quem está falando com você, que é Deus, que ele que está no controle de sua vida. Deus abençoou Abraão num tempo de seca. Adão saiu do paraíso, porém Deus não lançou Adão no deserto. Adão plantava, Deus falou, você vai trabalhar, você vai colher. Era o que Adão já fazia. Só que sem mim você vai ser mais difícil, você vai suar muito. Você pode conseguir, mas você vai suar muito. Seu pão vai ser de dores.
pão da humilhação. Então, Jesus ele veio dizendo, olha, eu quero, sem mim vocês não vão poder fazer nada, sem mim vocês não vão saber multiplicar. Você não pode ajudar alguém só quando a pessoa está no pior. Você tem que aprender a ser generoso com as pessoas que te cercam, a família, aprender a fazer o bem. Ah, eu vou comprar isso aqui. Ah, nem merece essa praga. Merece. Sabe por quê? Porque você merece. Se a pessoa é praga, quem é você? O praguinha? Então, você tem que pensar nessa perspectiva. Começa a elogiar, começa a ver o melhor do outro, começa a olhar o outro sem julgar, sem condenar, que para nós é muito difícil. Mas é possível, porque se você estiver com Deus, o Espírito de Deus vai estar sobre você. E se o Espírito de Deus estiver com você, e você estiver no Espírito da fé, ninguém vai poder te parar. Ninguém vai poder te separar do amor de Deus. Romanos 8:31. Quem poderá intentar acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica? Quem os condenará? Se foi Jesus que morreu por você, quem vai te condenar? Então se erga agora, se levanta, começa a anotar o que você tem que fazer amanhã. Isso é o mínimo. Começa a colocar as coisas importantes em primeiro lugar. Faz uma lista e começa a se organizar na sua vida. Enquanto você não cumprir a lista, você não para. Você vai ver que você vai produzir muito mais. Seja produtivo. Seja rápido no que você faz. Faz o seu melhor. Se você não fez o seu melhor, eu errei, perdoa-se, mas segue adiante. Porque Deus quer que você segue adiante. Deus sabe que você errou, como eu errei também, porque nós estamos tentando acertar, mas o nosso alvo estava longe. Agora ele é o alvo. E ele está perto de você. Mas se você não crê, não adianta invocar Deus. Se você não crê que você vai fazer uma campanha, não adianta invocar Deus. Se você não crê que você pode agir, então não adianta orar. Olha o que Deus falou lá, calai-vos. Deus está falando, para de orar e vai agir. Ele fala, calai-vos e diga ao povo de Israel que eu pelejarei por vós. E diga ao povo que marche. O que é marche? É agir. Aí você quer ter bens, quer ter riqueza. Está esperando o quê? Marido rico, família rica, morreu um parente rico? Você tem? Não tem. Então, conta com Deus. Porque Deus não quer te ver escravo na mão de ninguém, não. Deus quer te ver livre, quer ver você feliz, você escolhendo com quem você quer casar, com quem você quer viver, escolhendo ter uma vida vitoriosa. Isso é livre-arbítrio. Porque antigamente até casamento era obrigado, como ainda tem em algumas culturas, por causa do dinheiro. Porque quem tem dinheiro pode escolher. Só que o dinheiro humano, ele compra, mas não quer dizer que ele ganhou. Então, não adianta você ficar rico, não adianta você ter riquezas, e lá na frente você se tornar a pior pessoa. Se você é pior no pouco, se você é egoísta no pouco, você vai ser mais egoísta ainda quando tiver muito. Se você humilha alguém quando você não tem nada, quando você tiver muito, quem vai ser você? Quando você é uma pessoa soberbo, pegou um trem, já quer se mostrar? Isso daí, eu digo se mostrar, não é tirar foto. Tira foto mesmo no Facebook, mostra a sua família maravilhosa, mostra os momentos felizes, sabe por quê? Porque no dia que vier o dia mal, você vai entender por que você luta. Não é só para você, é para sua família. Não é só para sua família, é para os seus clientes, para sua sociedade, para tornar a vida um mundo melhor. Porque é vontade de Deus que todos experimentem a plenitude de Deus, que é a abundância. Se nós não tivermos fé para poder agirmos nessa terra, como que nós vamos ter fé para receber as riquezas de Deus, que são muito mais valorosas do que os bens terrenos, que a traça não pode comer, o ferrugem não pode corroer, e nem ladrão pode roubar. Seu coração não tem que estar no dinheiro, seu coração tem que estar em Deus. É por isso que você tem que ajudar as pessoas, não quando elas estão arrebentadas. Você tem que aprender a ser generoso. O que é ser generoso? É você dar, mesmo que a pessoa não mereça. Ou mesmo que a pessoa nem precise. A fulana é rica, o que eu vou dar? O que eu vou dar para alguém rico? Aí você vai lá, compra uma gravata, um anel de ouro, um carro. A pessoa é bilhardário.
não faz nem cosquinha para ele. Mas ele, na sua riqueza, ele vai entender que você deu algo por generosidade. Não porque ele precisava, mas porque ele é importante para você. Entendeu? E falar nisso, todas as pessoas que têm me enviado as coisas, eu agradeço, viu? Às vezes eu recebo até fruta. Uma pessoa que eu vou falar, uma Agostinha, Deus abençoe a senhora. Gente, em casa não falta mamão, ela manda. Mas não é porque ela vê que eu preciso. Porque eu e meu esposo tem trabalho, tem nossos negócios, a família, graças a Deus. Mas é porque ela lembra de mim. Ela quer fazer algo por mim. Porque ela me vê como alguém importante na vida dela. Eu agradeço esse amor, que Deus lhe abençoe. Tá bom? E não só ela, tem muitos outros. E quantas pessoas passou por mim e demonstra amor e nunca nem me viu. Mas contribui para o meu dia ser melhor, me dá uma boa palavra, me dá um ânimo, e você tem que fazer isso. Porque alguém está fazendo isso na sua vida, um vídeo que você vê, tudo isso é alguém que está dedicando ali o tempo para fazer o seu mundo melhor. Porque o mundo dessa pessoa está melhor, porque alguém fez o mundo dela melhor. E vai virando uma corrente do bem. Tá bom? Vamos orar agora. Lembrando, reveja esse vídeo aí se precisar, analisa, vai ouvindo, para quebrar seu medo de ganhar dinheiro. Você tem que quebrar esse medo. Porque você já é rico. Está tudo em você. Tudo que você precisa está em você. Não está no outro. Se um negócio não deu certo, é livramento de Deus. Se deu certo, é Deus te abençoando. Se uma coisa não está indo bem, é uma oportunidade para você mudar. Amém? Para mudar a direção, mudar o rumo. E Deus quer escrever sua história junto com você. Porque você com Deus, você não vai precisar ter medo do futuro. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, assim como o povo de Israel estava ali na frente do mar. Tem pessoas que precisam de um milagre urgente. Dá resposta agora, meu Deus. Olha a humilhação dessa pessoa, olha a situação, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, na tua palavra diz que o passarinho não sai para trabalhar, que ele não tem colheita, ele não vai no mercado, ele não tem Google, não tem internet, não tem nada do que nós temos, não tem banco, meu Deus. E a palavra do Senhor diz que ele acorda alegre, glorifica, abre as asas, estende o bico para o céu e bate as asas e glorifica o Senhor, louva o seu nome. Primeiro ele canta, que é um outro princípio que nós temos que aprender a te louvar logo de manhã cedo, após falar com o Senhor. Meu Deus, primeiro ele canta e ele pede uma direção para a vida dele. Então, que nós possamos fazer isso, que nós possamos louvar e falar, meu Deus, eis-me aqui, eu venho te louvar porque mais um dia o Senhor me deu vida, e se o Senhor me deu vida é porque ainda tenho a oportunidade de fazer algo, de fazer coisas grandes. Meu Deus, eu quero que o Senhor, assim como abriu os olhos de Agar, e Agar era soberba, era escrava soberba, porque ela achava que tinha um filho na barriga, ela tinha um rei. Então, meu Deus, ela se achava a maioral, ela começou a querer humilhar sua senhora, ela começou a querer humilhar a Sara, e a autoridade era Sara. E ela foi lançada no deserto. Mas ela teve que voltar e se humilhar. Precisou um anjo falar com ela, para ela poder voltar e se humilhar. Meu Deus, ensina-nos, Senhor, a respeitar as autoridades. Ensina o Senhor a honrar as pessoas ao nosso redor, família, parente, cliente, patrão, esse povo, toda essa multidão, meu Deus, aquele que espera o órfão, que não tem quem lute por ele, que nós possamos contribuir, fazer alguma coisa pelas casas de recuperação. Deus, é por esses motivos que nós queremos enriquecer nos bens materiais e nos bens espirituais, sentimental. Nós queremos ter riqueza, grandeza do teu espírito. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre a minha mente para prosperar. Coloca os seus pensamentos nos meus pensamentos quando eu ler a tua palavra, porque o Senhor achou importante escrever. Meu Deus, às vezes eu quero alguma coisa, essa pessoa quer alguma coisa, e nós não temos nem força para escrever o que queremos.
Meu Deus, que a partir de hoje que quebra esse laço, que quebra essa barreira, que o Senhor venha eliminar nossos medos, venha dar coragem, venha dar força, meu Deus, arranca a dúvida, faz com que essa pessoa seja firme no que ela escrever. Ela coloca lá, eu quero um trabalho, que ela seja firme, não importa que trabalho aparecer, o trabalho que vier é o que o Senhor vai enviar para treinar ela para coisas grandes, coisas maiores, assim como José estava como escravo no Egito. Ninguém quer ser escravo, meu Deus. Ninguém ora, meu Deus, meu sonho é ser escravo. Mas ele foi escravo depois de ter tudo nas mãos, sendo um filho de pai rico. E ele virou um escravo, meu pai. Quando ele chegou ali naquele lugar, ele deu o seu melhor, porque o Senhor estava com ele, a tua mão era com José. E como foi a vida de José, meu Deus? O Senhor ensinou, o Senhor o guiou, o Senhor ensinou a ser próspero como escravo, como prisioneiro e ser próspero para abençoar toda a terra, que foi a maior fome que houve sobre a terra. A prosperidade estava sobre as mãos de José, para que o Senhor fosse glorificado, e ele não se vangloriou. E quando chegou aqueles que o venderam, que o traíram, que o humilharam, que o arrancaram dos braços do pai, ele reconheceu que aquelas pessoas foram usadas pelo Senhor para levar até onde ele estava. E assim seja conosco. E Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você vai ter que se encarar. Então, muda para que sua vida mude.